Capítulo 7. Um país de diabéticos, o trigo e a resistência à insulina. Eu já agredi, já arrasei e ataquei com palavrões. Vamos agora enfrentar essa coisa chamada diabetes. O dono da bola. Quando eu era criança, em Lake Hiawatha, Nova Jersey, minha mãe costumava apontar para uma pessoa ou outra e declarar que ele ou ela era a dona da bola. Esse era o título que ela dava às pessoas dali que acreditavam ser muito importantes em nossa pequena cidade de 5.000 habitantes. Uma vez, por exemplo, o marido de uma de suas amigas não parava de falar sobre como poderia resolver todos os males do país se conseguisse ser eleito presidente. Apesar de estar desempregado, ter perdido 2 dentes incisivos e, ao longo de 2 anos, ter sido preso 2 vezes por dirigir alcoolizado. Por isso, minha mãe gentilmente passou a chamá-lo de o dono da bola. O trigo também é o líder de um grupo invejável, o pior carboidrato da turma, aquele com maior probabilidade de nos levar pelo caminho do diabetes. O trigo é o dono da bola, o chefão entre os carboidratos. Bêbado, com mau hálito, sem tomar banho e ainda com a mesma camiseta da semana passada. O trigo é alçado à categoria especial de saudável grão integral. Carboidrato complexo e rico em fibras, por todos os órgãos oficiais que dão conselhos sobre dietas. Como o trigo possui a incrível capacidade de aumentar de imediato os níveis de glicose no sangue, o que dá início à montanha-russa de glicose e insulina que estimula o apetite, de produzir endorfinas que atuam no cérebro e geram dependência e de provocar o aumento da gordura visceral. Ele é o único alimento essencial a ser eliminado da dieta em um esforço sério de prevenção, redução ou erradicação do diabetes. Você poderia eliminar nozes ou pecãs de sua vida, mas isso não diminuiria o risco de diabetes. Poderia eliminar o espinafre ou os pepinos, sem efeito algum sobre o risco de diabetes. Poderia banir do seu cardápio toda a carne de porco ou de boi, e ainda assim não obteria nenhum resultado nesse sentido. Mas você poderia eliminar o trigo de sua dieta, deflagrando assim todo um efeito dominó de mudanças. Menos crises de aumento da glicose no sangue, nenhuma endorfina para estimular o impulso de comer mais, nenhum acionamento do ciclo do apetite regulado pela glicose e pela insulina. E, se o ciclo da glicose e da insulina não se inicia, o apetite não é estimulado, a não ser pela genuína necessidade fisiológica de alimentação, e não pelo prazer dos excessos. Seu apetite diminui, a ingestão calórica também diminui, a gordura visceral desaparece, a resistência à insulina atenua-se e os níveis de glicose no sangue caem. Diabéticos podem tornar-se não diabéticos, pré-diabéticos podem deixar de sê-lo. Todos os fenômenos associados ao metabolismo falho da glicose regridem, aí incluídos a hipertensão, fenômenos inflamatórios, glicação, níveis de partículas pequenas de LDL e de triglicerídeos. Em suma, basta eliminar o trigo da dieta para reverter uma constelação de fenômenos que, caso contrário, resultariam em diabetes, com todas as consequências desse transtorno para a saúde, mais 3 ou 4 medicamentos, quando não 7 e menos alguns anos de vida. Pense um pouco nisso. São substanciais os custos em termos pessoais e sociais de alguém que desenvolve o diabetes. Em média, uma pessoa com diabetes, cuja doença foi diagnosticada aos anos 50 de idade, tem despesas diretas e indiretas com atendimentos de saúde entre os 180 mil e 250 mil dólares e morre 8 anos mais cedo do que alguém sem esse transtorno. Você sacrifica a essa doença o equivalente em dinheiro a $250 000 e em anos de vida, a metade do tempo que passou acompanhando o crescimento de seus filhos. Uma doença causada em grande parte pelos alimentos, em particular uma lista específica de alimentos, e o dono da bola desse time é o trigo.
Os dados clínicos que documentam os efeitos sobre o diabetes decorrentes da eliminação do trigo da dieta ficam um pouco indefinidos pela inconclusão do trigo na categoria mais ampla dos carboidratos. Em geral, as pessoas que se preocupam com a saúde e seguem recomendações dietéticas convencionais de reduzir as gorduras e ingerir mais grãos saudáveis consomem aproximadamente 75% de suas calorias de carboidratos na forma de produtos do trigo. Essa confraternização com a turma do dono da bola é mais que suficiente para levá-lo pelo caminho dos elevados custos médicos, complicações para a saúde e redução do tempo de vida resultantes do diabetes. No entanto, significa que, se você nocautear o chefe, o bando se dispersa. Urina com sabor de mel. O trigo e o diabetes estão muito entrelaçados, sob muitos aspectos. A história do trigo é também a história do diabetes. Onde existe trigo, existe diabetes. Onde existe diabetes, existe trigo. É um relacionamento tão íntimo quanto o da rede McDonald's com os hambúrgueres. Contudo, foi só na Idade Moderna que o diabetes deixou de ser uma doença exclusiva de ricos, ociosos, para atingir todas as classes da sociedade. O diabetes tornou-se a doença do homem comum. No Neolítico, quando os natufianos começaram a colher o trigo selvagem em corn, o diabetes era praticamente desconhecido. Sem dúvida, ele também era desconhecido no Paleolítico, nos milhões de anos que precederam as ambições agrícolas dos natufianos do Neolítico. Os registros arqueológicos e as observações de sociedades de caçadores-coletores contemporâneos sugerem que os humanos quase nunca desenvolviam o diabetes, nem morriam de complicações diabéticas, antes que os grãos se tornassem presentes na dieta. Há evidências arqueológicas que a adoção de grãos na dieta humana foi acompanhada do aumento no número de casos de infecções e doenças ósseas, como a osteoporose, de maior mortalidade infantil e de redução no tempo de vida, bem como do diabetes. O papiro de Ebers, por exemplo, de 1534 a.C., descoberto na necrópole de Tebas, no Egito, remontando ao período em que os egípcios incorporaram o trigo à sua dieta, descreve a excessiva produção de urina, característica do diabetes. O diabetes do adulto, tipo 2, foi descrito no século V a.C., pelo médico indiano Sushruta, que o chamou de Madhumeha, ou urina semelhante ao mel, por causa de seu sabor doce. Sim, ele diagnosticava o diabetes provando a urina, e da atração que a urina dos diabéticos exercia sobre formigas e moscas. Sushruta também, de modo premonitório, atribuía o diabetes à obesidade e à inatividade, recomendando o tratamento com exercícios físicos. O médico grego Areteus deu a esse misterioso transtorno o nome de diabetes, que significa urinar como um sifão. Muitos séculos mais tarde, outro especialista em diagnósticos que provava a urina, o Dr. Thomas Willis, acrescentou mellitus, cujo significado é com sabor semelhante ao mel. Isso mesmo, produzir urina como um sifão e urina doce como mel. Você nunca mais vai olhar no mesmo jeito para sua tia diabética. A partir da década de 1920, o tratamento do diabetes deu um enorme passo adiante com a administração de insulina, o que, de fato, salvou a vida de crianças diabéticas. As crianças diabéticas apresentavam lesões nas células beta do pâncreas, as células produtoras de insulina, o que prejudica sua capacidade de produzir esse hormônio. Sem controle, a glicose no sangue sobe a níveis perigosos, atuando como diurético, provocando a perda de água pela urina. O metabolismo fica prejudicado, já que a glicose não consegue entrar nas células do corpo em decorrência da falta de insulina. A menos que a insulina seja administrada ao diabético, desenvolve-se um transtorno chamado cetoacidose diabética, seguido de coma e morte. A descoberta da insulina conquistou para o médico canadense Sir Frederick Banting o Prêmio Nobel em 1923.
e deu início a um período em que todos os diabéticos, crianças e adultos, eram medicados com insulina. Embora a descoberta da insulina tenha realmente salvado a vida de crianças, ela direcionou a compreensão do diabetes de adultos para um rumo equivocado por muitas décadas. Depois que a insulina foi descoberta, permaneceu pouco nítida a distinção entre o diabetes do tipo 1 e do tipo 2. Foi uma surpresa, portanto, quando na década de 1950 descobriu-se que os diabéticos adultos do tipo 2, enquanto não atingem fases avançadas da doença, não são carentes de insulina. Na realidade, a maioria dos diabéticos adultos do tipo 2 produz grande quantidade desse hormônio, em níveis muito superiores ao normal. Foi somente na década de 1980 que o conceito de resistência à insulina foi descoberto, o que explicou por que diabéticos adultos apresentavam níveis anormalmente altos de insulina. Infelizmente, a descoberta da resistência à insulina não conseguiu iluminar o mundo médico, quando, a partir da década de 1980, a teoria de que se deveria reduzir as gorduras totais e as gorduras saturadas da dieta levou a uma procura nacional pelos carboidratos. Em especial, essa teoria fez surgir a ideia de que o consumo dos grãos integrais saudáveis resgataria a saúde dos norte-americanos, que estaria ameaçada pelo consumo excessivo de gorduras e, inadvertidamente, levou a uma experiência de 30 anos de duração acerca do que pode acontecer com as pessoas que reduzem as gorduras da dieta, mas substituem as calorias da gordura por grãos integrais saudáveis, como o trigo. Resultado: ganho de peso, obesidade, abdômenes protuberantes por causa da gordura visceral, pré-diabetes e diabetes numa escala jamais vista até então, afetando igualmente homens e mulheres, ricos e pobres, herbívoros e carnívoros, estendendo-se a todas as raças e idades, todos produzindo urina como um sifão, urina doce como mel. O país dos grãos integrais. Ao longo dos séculos, o diabetes em adultos ocorria principalmente entre os privilegiados que não precisavam caçar para comer, cultivar a terra nem preparar as próprias refeições. Pense em Henrique VIII, obeso e com gota, ostentando uma cintura de 1,37 m, empanturrando-se todas as noites com banquetes complementados com marzipãs, pães, sobremesas e cerveja. Foi somente durante a segunda metade do século XIX e o início do século XX, quando o consumo de sacarose, o açúcar comum, aumentou em todas as camadas sociais, desde o operariado, que o diabetes se tornou mais disseminado. A transição do século XIX para o século XX, portanto, assistiu a um aumento no número de casos de diabetes, que então permaneceu estável por muitos anos. Na maior parte do século XX, a incidência de diabetes do adulto nos Estados Unidos manteve-se relativamente constante até meados da década de 1980. Foi então que a situação de repente se deteriorou. Porcentagem de adultos norte-americanos com diabetes entre 1980 e 2009. O final da década de 1980 assinalou uma acentuada tendência de elevação, com marcantes pontos máximos em 2009 e 2010, que não foi mostrado no gráfico. Atualmente o diabetes é epidêmico, tão comum como fofocas de jornais sensacionalistas. Em 2009, 24 milhões de norte-americanos eram diabéticos, número que representa um aumento explosivo em comparação com apenas alguns anos antes. O número de norte-americanos com diabetes está crescendo mais rápido do que o de qualquer outra doença, com exceção da obesidade, se você considerar a obesidade como uma doença. Se você mesmo não for diabético, é provável que tenha amigos, colegas de trabalho, vizinhos que são diabéticos. Dada a incidência extremamente alta entre os idosos, é provável que seus pais sejam ou tenham sido diabéticos. E o diabetes é apenas a ponta do iceberg.
Para cada diabético, estão esperando nos bastidores 3 ou 4 pessoas com pré-diabetes, o que inclui as seguintes perturbações: alteração da glicose em jejum, alteração da tolerância à glicose e síndrome metabólica. Dependendo da definição usada, uma incrível proporção entre 22% e 39% de todos os adultos norte-americanos é pré-diabética. A soma de todas as pessoas com diabetes ou pré-diabetes em 2008 era de 81 milhões, o que corresponde a 1 em cada 3 adultos com mais de 18 anos. Isso é mais do que a população dos Estados Unidos em 1900, considerando adultos e crianças, diabéticos e não diabéticos. Se somarmos também as pessoas que ainda não se encaixam em todos os critérios para diagnóstico de pré-diabetes, mas que apresentam altos níveis de glicose no sangue pós-prandial, nível elevado de triglicerídeos, partículas pequenas de LDL e baixa reação à insulina, resistência à insulina. Fenômenos que podem ainda resultar em doença cardíaca, catarata, doença dos rins e, com o tempo, diabetes. Descobriríamos poucas pessoas nos tempos atuais que não estão neste grupo, incluídas as crianças. Essa doença, ou diabetes, não se resume a ser gordo e precisar tomar medicamentos. Ela leva a complicações graves, como a falência renal. 40% das falências renais são causadas por diabetes, e a amputação de membros. São realizadas mais amputações de membros em razão do diabetes do que por qualquer outra doença não traumática. O assunto é realmente sério. A ampla democratização de uma doença anteriormente incomum é um fenômeno moderno assustador. A recomendação generalizada para detê-la? Faça mais exercícios, belisque menos e consuma grãos integrais saudáveis. Agressão ao pâncreas. Em paralelo à exposição de diabetes e pré-diabetes, houve um aumento no número de pessoas com sobrepeso ou obesas. Na realidade, seria mais correto dizer que a explosão de diabetes e pré-diabetes foi em grande parte causada pela explosão dos casos de sobrepeso e obesidade, já que o ganho de peso leva a uma alteração na sensibilidade à insulina e há uma probabilidade maior de deposição excessiva de gordura visceral, condições fundamentais para o surgimento do diabetes. Quanto mais os norte-americanos engordarem, maior será o número dos que desenvolverão pré-diabetes e diabetes. Em 2009, 26,7% dos adultos norte-americanos, ou 75 milhões de pessoas, se encaixavam na categoria obeso. Isto é, tinham um índice de massa corporal, IMC, superior ou igual a 30. E uma quantidade ainda maior de pessoas estava na categoria sobrepeso, IMC de 25 a 29,9. Nenhum estado norte-americano conseguiu cumprir, nem está perto de cumprir, a meta de 15% para a obesidade da população proposta na Convocação para a Ação no sentido de prevenir e reduzir o sobrepeso e a obesidade, emitida pelo Departamento de Saúde Pública dos Estados Unidos. Em consequência disso, o Departamento de Saúde Pública vem ressaltando repetidamente que os norte-americanos precisam aumentar seu nível de atividades físicas, comer alimentos com menos gorduras e, isso mesmo, aumentar seu consumo de grãos integrais. A seguir tem um gráfico que fala sobre as tendências de obesidade e sobrepeso em norte-americanos, de 1960 a 2008. O sobrepeso corresponde a um IMC de 25 a 30. A obesidade ao IMC maior ou igual a 30. A obesidade extrema ao IMC maior ou igual a 35. Embora a porcentagem de norte-americanos com sobrepeso tenha permanecido estável, a de norte-americanos obesos aumentou muito, e a dos extremamente obesos também cresceu num ritmo alarmante. O ganho de peso pode-se prever, deve ser acompanhado da manifestação do diabetes e do pré-diabetes.
Embora o peso exato em que essas condições se desenvolvem, fator de risco genético, possa variar de um indivíduo para outro. Uma mulher de 1,65 m poderia desenvolver o diabetes ao atingir o peso de 109 kg, enquanto outra mulher da mesma altura poderia manifestar a doença quando chegasse aos 64 kg. Esse tipo de variação é determinado por fatores genéticos. Os custos econômicos desse tipo de tendência são estarrecedores. Ganhar peso tem um custo extraordinariamente elevado, seja pelos gastos com atendimento de saúde, seja pelos danos à saúde individual. Algumas estimativas indicam que, ao longo dos próximos 20 anos, uma incrível porcentagem de 16 a 18% dos custos com atendimento de saúde será despendido com problemas que são consequência do excesso de peso. Não com anomalias genéticas, defeito de nascença, doenças psiquiátricas, queimaduras ou com transtorno do estresse pós-traumático, em virtude dos horrores da guerra. Não, simplesmente porque as pessoas engordam. O custo decorrente do fato de os norte-americanos estarem se tornando obesos agiganta-se em comparação com os gastos com o câncer. Será gasto mais dinheiro com as consequências da obesidade sobre a saúde do que com a educação. Existe, porém, outro fator que segue paralelamente as tendências do diabetes, pré-diabetes e ganho de peso. Você já adivinhou: o consumo de trigo. Seja por conveniência, por causa do sabor ou, em nome da saúde, os norte-americanos tornaram-se irremediáveis tritricólicos, consumidores compulsivos de trigo. Com um aumento de 11,8 quilos desde 1970 no consumo anual per capita de produtos do trigo, pão branco ou com farinha integral, macarrão feito de trigo duro. Se calcularmos a média de consumo nacional de trigo, incluindo todos os norte-americanos, bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos, o norte-americano médio consome 60 kg de trigo por ano. Ressalta-se que 60 kg de farinha equivalem a aproximadamente 200 pães de forma, um pouco mais que meio pão de forma por dia. É claro que isso significa que muitos adultos comem bem mais que isso, já que nenhum bebê ou criança pequena, incluídos no cálculo da média, consome 60 kg de trigo por ano. Mesmo assim, os bebês comem trigo, as crianças comem trigos, os adolescentes, adultos e idosos comem trigo. Cada grupo tem suas preferências. Comida pronta para bebês e biscoitos no formato de bichinhos, biscoitos e sanduíches recheados com manteiga de amendoim, pizzas e biscoitos de chocolate com recheio de creme branco, macarrão integral e pão de grãos integrais, torradas e bolachas salgadas. No fim, porém, é tudo a mesma coisa. Paralelamente ao aumento do consumo, temos também a silenciosa substituição do trigo produzido pela espécie Triticum aestivum, de 1,20 m de altura, por linhagens de trigo anão de elevada produtividade com novas proteínas do glúten, não consumidas anteriormente por seres humanos. Em termos fisiológicos, a relação entre o trigo e o diabetes faz todo sentido. Produtos feitos com trigo dominam nossa dieta e fazem a concentração de glicose no sangue subir a níveis mais altos do que o que fazem praticamente todos os outros alimentos. Isso torna mais altos os valores medidos, como o da HbA1c, que reflete a média de glicose no sangue dos 60 a 90 dias anteriores. Seu ciclo da glicose e da insulina atinge altos níveis algumas vezes por dia, ocorre deposição de gordura visceral. A gordura visceral, barriga de trigo, está intimamente associada à resistência à insulina, que por sua vez eleva ainda mais os níveis de glicose e de insulina. A fase inicial do aumento de gordura visceral e do diabetes é acompanhada de um aumento de 50% no número de células beta do pâncreas, as células responsáveis pela produção da insulina, uma adaptação fisiológica para atender às enormes exigências de um corpo com resistência a esse hormônio.
mas essa adaptação tem limite. Altos níveis de açúcar no sangue, como os que ocorrem depois que consumimos um delicioso bolinho recheado com cranberry na viagem de carro até o trabalho, provocam o fenômeno da glicotoxicidade, danos reais às células beta do pâncreas, produtoras de insulina, resultantes do alto nível de glicose no sangue. Quanto mais alta a glicemia, maior o dano às células beta. O efeito é progressivo e tem início a partir de um nível de glicose de 100 mg/dl, valor que muitos médicos classificam como normal. Depois de 2 fatias de pão de trigo integral com peito de peru de baixo teor de gordura, uma medição característica da glicose no sangue num adulto não diabético seria de 140 a 180 mg/dl, mais que suficiente para dar cabo de algumas preciosas células beta que nunca serão substituídas. Suas pobres e vulneráveis células beta do pâncreas também são destruídas pelo processo da lipotoxicidade, isto é, a perda de células beta em decorrência do aumento de concentração no sangue de triglicerídeos e de ácidos graxos, como os que se desenvolvem a partir da ingestão repetida de carboidratos. Lembre-se de que uma dieta que privilegie os carboidratos resulta no aumento das partículas de colesterol VLDL e dos triglicerídeos, que persiste tanto logo após a refeição como no intervalo entre as refeições, condições que exacerbam ainda mais o desgaste lipotóxico das células beta do pâncreas. Os danos ao pâncreas são ainda agravados por fenômenos inflamatórios como a lesão oxidativa, a leptina, várias interleucinas e o fator de necrose tumoral, todos resultantes do viveiro de inflamações que é a gordura visceral, todos característicos de estados pré-diabéticos e diabéticos. Com o tempo e a repetição dos golpes traiçoeiros da glicotoxicidade, lipotoxicidade e destruição inflamatória, as células beta murcham e morrem. E aos poucos, o número de células fica reduzido a menos de 50% da quantidade normal inicial. É nesse momento que o diabetes se estabelece de modo irreversível. Resumindo, os carboidratos, especialmente aqueles semelhantes aos dos produtos do trigo, que aumentam mais drasticamente os níveis de glicose e de insulina no sangue, acionam uma série de fenômenos metabólicos, que acabam por elevar a uma perda irreversível da capacidade do pâncreas de fabricar insulina, ou diabetes. Combater os carboidratos com carboidratos. Um desjejum humano paleolítico ou neolítico poderia ser composto de peixes, répteis, aves ou outro tipo de caça, nem sempre cozida, folhas, raízes, frutinhas ou insetos. Hoje é mais provável que o desjejum seja uma tigela de cereais matinais feitos de farinha de trigo, amido de milho, aveia, xarope de milho, rico em frutose e sacarose. É claro que eles não são chamados de farinha de trigo, amido de milho, aveia, xarope de milho rico em frutose e sacarose, mas de algum nome muito mais sedutor, como pedaços crocantes de saúde ou quadradinhos saborosos de frutas. Ou talvez sejam waffles e panquecas com xarope de bordo, ou ainda um pãozinho torrado com uma camada de geleia, ou um pumpernickel com requeijão de baixo teor de gordura. Para a maioria dos norte-americanos, o exagero no consumo de carboidratos começa cedo e continua pelo dia fora. Quando foi a última vez que você esfolou um animal, que você o abateu, partiu lenha que durasse o inverno inteiro ou lavou sua roupa no rio? À medida que diminuíram as exigências físicas em nossa vida e proliferaram alimentos que são rapidamente metabolizados e proporcionam conveniência e prazer, não deveríamos nos escandalizar nem um pouco se tudo isso resultou em doenças decorrentes de excessos. Ninguém se torna diabético empanturrando-se do javali que ele mesmo caçou, de alho silvestre ou de frutinha silvestre que ele mesmo colheu, nem de um excesso de omelete de legumes, de salmão, de couve, de tirinhas de pimentão, nem de pasta de pepino.
mas muita gente desenvolve diabetes em razão de um excesso de pãezinhos, bédios, cereais matinais, panquecas, waffles, pretzels, bolachas, bolos, cupcakes, croissants, sonhos e tortas. Como já falamos, alimentos que aumentam ao máximo a glicose no sangue também causam o diabetes. A sequência é simples. Os carboidratos ativam a liberação de insulina pelo pâncreas, causando o aumento da gordura visceral. A gordura visceral causa inflamação e resistência à insulina. Altos níveis de glicose, de triglicerídeos e de ácidos graxos no sangue prejudicam o pâncreas. Depois de anos de sobrecarga, o pâncreas sucumbe ao ataque que sofreu por parte da glicotoxicidade, lipotoxicidade e inflamação, praticamente entrando em estafa, deixando uma deficiência de insulina e um aumento da glicose no sangue, o diabetes. Os tratamentos para o diabetes refletem essa progressão. Medicamentos como a pioglitazona, que reduz a resistência à insulina, são prescritos na fase inicial do diabetes. A metformina, também prescrita na fase inicial, reduz a produção de glicose pelo fígado. Quando o pâncreas já está esgotado, depois de anos de agressões glicotóxicas, lipotóxicas e inflamatórias, ele não consegue mais produzir insulina, e então são prescritas injeções de insulina. Parte do procedimento de atendimento para prevenir e tratar o diabetes, uma doença causada principalmente pelo consumo de carboidratos, consiste em aconselhar um aumento do consumo de carboidratos. Anos atrás, usei a dieta da ADA, Associação Norte-Americana de Diabetes, com pacientes diabéticos, seguindo a recomendação de ingestão de carboidratos da associação. Observei que meus pacientes ganhavam peso, experimentavam uma deterioração do controle da glicose no sangue e uma necessidade maior de medicação, além de desenvolverem complicações diabéticas como doença renal e neuropatias. Exatamente como em ex-Semmelweis, que quase eliminou os casos de febre puerperal no hospital em que trabalhava apenas lavando as mãos. Descartar a recomendação dietética da ADA e cortar a ingestão de carboidratos leva a um progresso no controle da glicose no sangue, a uma redução da HbA1c, a uma impressionante perda de peso e a uma melhora do caos metabólico que acompanha o diabetes, como, por exemplo, a hipertensão e o aumento de triglicerídeos. A ADA aconselha os diabéticos a eliminar as gorduras da dieta, reduzir o consumo de gorduras saturadas e incluir de 45 a 60 gramas de carboidratos, de preferência grãos integrais saudáveis, em cada refeição, ou de 135 a 180 gramas de carboidratos por dia, sem incluir os petiscos. É, em essência, uma dieta lipofóbica, centrada em carboidratos, com 55 a 65% das calorias provenientes de carboidratos. Se eu fosse resumir as opiniões da ADA com relação às dietas, seria assim: vá em frente e coma açúcar e alimentos que aumentam a glicose no sangue. Certifique-se apenas de ajustar sua medicação para compensar. Contudo, embora combater o fogo com fogo possa funcionar no controle de insetos e com vizinhos do tipo passivo-agressivo, você não consegue se livrar da dívida de seu cartão de crédito fazendo mais despesas com ele. Do mesmo modo, você não vai conseguir escapar do diabetes com a ingestão de carboidratos. A ADA exerce uma forte influência sobre a elaboração das atitudes nacionais para com a nutrição. Quando é diagnosticado diabetes num paciente, ele é encaminhado a um orientador ou enfermeiro especialista em diabetes, que lhe transmitirá os princípios dietéticos da ADA. Se um paciente internado no hospital for diabético, o médico ordenará uma dieta da ADA. Essas diretrizes dietéticas podem, na verdade, ser impostas, transformando-se numa lei de saúde. Conheci orientadores e enfermeiros expertos que, tendo compreendido que os carboidratos causam diabetes, resistem às recomendações da ADA,
e aconselham os pacientes a reduzir o consumo de carboidratos. Como esse tipo de aconselhamento é um desafio declarado às diretrizes da ADA, o establishment médico demonstra sua incredulidade, demitindo esses funcionários rebeldes. Nunca subestime as convicções dos que se aferram às convenções, especialmente na medicina. Adeus ao trigo, adeus ao diabetes. Mary, com 63 anos de idade, 3 filhos adultos e 5 netos, veio ao meu consultório em busca de uma opinião sobre seu programa de prevenção de doença cardíaca. Ela já tinha se submetido a 2 cateterismos e nos últimos 2 anos recebera 3 stents, apesar de tomar uma estatina, medicação para redução do colesterol. A avaliação laboratorial de Mary incluía uma análise de lipoproteínas que, além do baixo nível de colesterol HDL 39 mg/dl e do alto nível de triglicerídeos 233 mg/dl, revelou um excesso de partículas pequenas de LDL. 85% das partículas de LDL de Mary foram classificadas como pequenas, uma anormalidade grave. Mary também tivera um diagnóstico de diabetes, detectado 2 anos antes em uma de suas hospitalizações. Ela tinha recebido aconselhamento quanto às restrições alimentares, tanto da Associação Norte-Americana de Cardiologia para uma dieta saudável para o coração, como da Associação Norte-Americana de Diabetes. O primeiro medicamento que tomou para o diabetes foi a metformina. No entanto, após alguns meses, para manter seu nível de glicose no sangue na faixa desejada, foi necessário acrescentar outro medicamento e depois mais outro, sendo que a medicação mais recente era aplicada na forma de injeção 2 vezes ao dia. Recentemente, o médico de Mary tinha começado a falar sobre a possibilidade de injeções de insulina. Como o padrão de partículas pequenas de LDL associado a um nível de HDL baixo e de triglicerídeos alto está intimamente ligado ao diabetes, orientei Mary sobre como empregar a dieta para corrigir todo o espectro de anormalidades. A pedra angular da dieta, a remoção do trigo. Por causa da gravidade de seu padrão de partículas pequenas de LDL e do diabetes, pedi também que ela estendesse a restrição a outros carboidratos, especialmente o amido de milho e os açúcares, bem como a aveia, o feijão, o arroz e as batatas. Uma restrição tão severa não é necessária na maior parte dos casos. Durante os 3 primeiros meses da dieta, Mary perdeu 12 de seus 112 quilos iniciais. Essa perda de peso inicial permitiu que ela parasse com as injeções 2 vezes ao dia. Mas 3 meses depois, e 7 quilos a menos, Mary reduziu sua medicação à metformina inicial. 1 ano depois, Mary tinha perdido um total de 23 quilos, fazendo a balança mostrar um peso abaixo de 90 quilos pela primeira vez em 20 anos. Como os valores da glicose no sangue de Mary estavam constantemente abaixo de 100 mg/dl, recomendei-lhe então que parasse com a metformina. Ela manteve a dieta, acompanhada de uma perda de peso gradual e contínua, e manteve seus níveis de glicose no sangue tranquilamente na faixa dos não diabéticos. Bastou 1 ano e 23 quilos a menos para Mary dar adeus ao diabetes, desde que ela não retome seus velhos hábitos. Entre eles, uma boa quantidade de grãos integrais saudáveis. Ela está essencialmente curada. A lista de alimentos recomendados pela ADA inclui os seguintes: pães integrais de trigo integral ou de centeio, cereal matinal de grãos integrais e alto teor de fibras, cereais cozidos como aveia, canjiquinha, canjica ou creme de trigo, arroz, macarrão, tortilhas, ervilhas e feijões cozidos, como feijão mulatinho ou feijão fradinho, batatas, ervilhas frescas, milho, feijões de lima, batatas doces, abóbora menina,
bolachas e chips com baixo teor de gordura, pretzels e pipoca sem gordura. Em suma, coma trigo, milho, arroz e trigo. Pergunte a qualquer diabético a respeito dos efeitos dessa abordagem dietética e ele lhe dirá que qualquer um desses alimentos aumenta o nível de glicose no sangue até a faixa de 200 a 300 mg/dl ou acima disso. Segundo a recomendação da ADA, não há nada de errado com isso, mas certifique-se de fazer o monitoramento de sua glicose no sangue e fale com seu médico sobre como fazer ajustes na insulina ou na medicação. A dieta da ADA contribui para uma cura do diabetes? Há a vazia afirmação de marketing de um trabalho rumo à cura. Mas onde está um debate verdadeiro sobre uma cura? Em defesa deles, acredito que, em sua maioria, as pessoas por trás da ADA sejam boas. Muitas são, de fato, dedicadas a conseguir financiamento para os esforços dedicados à descoberta da cura do diabetes infantil. Creio, porém, que elas se deixam iludir pelo equívoco da dieta de baixo teor de gordura, que desviou o país inteiro do rumo certo. Até hoje persiste a noção de tratar o diabetes aumentando o consumo dos mesmos alimentos que causaram a doença, para então controlar o problema da glicose no sangue por meio da medicação. Naturalmente, agora temos a vantagem de olhar retrospectivamente as coisas. Assim, podemos enxergar os efeitos desse colossal erro dietético, como se fosse um filme B, ruim, visto em um videocassete. Vamos rebobinar tudo que esse filme tremido e cheio de chuviscos nos mostra. Removam-se os carboidratos da dieta, especialmente os provenientes de grãos integrais saudáveis, e toda uma constelação de transtornos modernos será revertida. Repetindo ainda mais uma vez, o médico indiano do século V a.C., Sushruta, prescrevia exercícios para seus pacientes obesos e diabéticos, numa época em que seus colegas procuravam presságios na natureza ou examinavam a posição dos astros para diagnosticar as enfermidades dos pacientes. O médico francês do século XIX, Apollinaire Bouchardart, observou que o açúcar na urina de seus pacientes diminuiu durante os 4 meses do cerco de Paris pelo exército da Prússia, em 1870, quando houve falta de alimentos, especialmente de pão. Quando o cerco terminou, ele reproduziu o efeito aconselhando os pacientes a reduzir o consumo de pães e de outros amidos, e a jejuar de modo intermitente para tratar do diabetes, apesar da prática de outros médicos que aconselhavam um aumento do consumo de amidos. Já no século XX, o respeitado Princípios e Prática da Medicina, de autoria do Dr. William Osler, exemplar professor de medicina e um dos 4 fundadores do Johns Hopkins Hospital, aconselhava uma dieta para diabéticos com 2% de carboidratos. Nas publicações originais do Dr. Frederick Bent, em 1922, em que são descritas suas experiências iniciais com a injeção de extrato pancreático em crianças diabéticas. Ele ressalta que a dieta hospitalar usada para ajudar a controlar a glicose na urina consistia numa rigorosa limitação de carboidratos a 10 gramas por dia. Pode ser impossível criar uma cura com base em métodos primitivos, como observar se as moscas se reúnem em torno da urina. Métodos que não contavam com recursos modernos, como o exame da glicose no sangue ou o da hemoglobina A1C. Se estivessem disponíveis esses métodos de exame, creio que resultados melhores teriam de fato ficado evidentes. A era moderna, favorável a cortar gorduras e ingerir mais grãos integrais saudáveis, fez com que nos esquecêssemos das lições aprendidas por observadores sagazes como Osler e Bent.
Como muitas outras, a noção da restrição de carboidratos para tratamento do diabetes é uma lição que precisará ser reaprendida. Vejo, porém, um vislumbre de luz no fim do túnel. O conceito de que o diabetes deveria ser encarado como uma doença de intolerância a carboidratos está começando a ganhar terreno na comunidade médica. O diabetes como subproduto da intolerância a carboidratos é uma visão que está sendo defendida por médicos e pesquisadores sem papas na língua, como o Dr. Eric Wiseman, da Universidade de Duke, a doutora Mary Vernon, ex-diretora médica do Programa de Controle de Peso da Universidade do Kansas, e ex-presidente da Sociedade Norte-Americana de Médicos Bariátricos, bem como o prolífico pesquisador Dr. Jeff Volek, da Universidade de Connecticut. Os Dr. Wiseman e Vernon relatam, por exemplo, que eles normalmente precisam reduzir a dose de insulina à metade no primeiro dia em que um paciente se dedica a reduzir os carboidratos, para evitar níveis excessivamente baixos de glicose no sangue. O Dr. Volek e sua equipe mostraram repetidamente, tanto em seres humanos como em animais, que uma severa redução de carboidratos faz regredir a resistência à insulina, as distorções pós-prandiais e a gordura visceral. Vários estudos realizados ao longo da década passada mostraram que a redução de carboidratos leva à perda de peso e a uma melhora dos níveis de glicose no sangue em diabéticos. Um desses estudos, no qual os carboidratos foram reduzidos a 30 gramas por dia, apresentou resultados de perda média de peso de 5 quilos, e o valor para HbA1c, refletindo a média da glicose no sangue durante os 60 a 90 dias precedentes, caiu de 7,4% para 6,6% ao longo de um ano. Um estudo da Universidade Temple de diabéticos obesos revelou que a redução dos carboidratos para 21 gramas por dia gerava uma perda de peso média de 1,6 kg ao longo de 2 semanas, associada a uma redução de HbA1c de 7,3% para 6,8% e uma melhora de 75% na resposta à insulina. O Dr. Wiseman vem corroborando com sucesso o que muitos de nós aprendemos no atendimento clínico. Na prática, a eliminação dos carboidratos da dieta, incluindo o carboidrato dominante das dietas saudáveis, o trigo. Não apenas melhora o controle da glicose no sangue, mas também pode suprimir a necessidade de insulina e de medicações para o diabetes em pacientes adultos do diabetes tipo 2, resultado também conhecido como cura. Em um dos estudos recentes do Dr. Wiseman, 84 diabéticos obesos seguiram uma rigorosa dieta de baixo teor de carboidratos, sem trigo, amido de milho, açúcares, batatas, arroz ou frutas, reduzindo a ingestão de carboidratos para 20 gramas por dia, o que também recomendavam os doutores Osley e Benton no início do século XX. Depois de 6 meses, as medidas da cintura, indicadoras de gordura visceral, estavam 12 centímetros menores e o nível dos triglicerídeos 70 mg/dl mais baixo. O peso se reduzira em quase 11 quilos e a HbA1c tinha caído de 8,8% para 7,3%. Além disso, 95% dos participantes puderam reduzir sua medicação para o diabetes, enquanto 25% conseguiram parar completamente com a medicação, incluindo a insulina. Em outras palavras, seguindo o protocolo do Dr. Wiseman, por meio da nutrição, não da medicação, 25% dos participantes deixaram de ser diabéticos, ou pelo menos conseguiram melhorar o nível da glicose no sangue o suficiente para manter o controle somente com a dieta. Os demais, embora ainda diabéticos, apresentaram melhor controle da glicose no sangue,
e reduziram a necessidade de insulina e de outros medicamentos. Os estudos até o momento obtiveram prova de conceito. A redução de carboidratos na dieta melhora o comportamento da glicose no sangue, reduzindo a tendência ao diabetes. Se essa redução for levada a extremos, é possível suprimir os medicamentos para o diabetes até mesmo num prazo de apenas 6 meses. Em alguns casos, creio que isso pode ser chamado com segurança de cura, desde que o excesso de carboidratos não volte a fazer parte da dieta. Vou repetir: se restarem células beta-pancreáticas em quantidade suficiente, se essas células não tiverem sido completamente dizimadas pela glicotoxicidade, lipotoxicidade e inflamação presentes há muito tempo no organismo, é perfeitamente possível que alguns pré-diabéticos e diabéticos, embora nem todos, se curem desse transtorno, algo que praticamente nunca acontece com as dietas convencionais de baixo teor de gorduras, como a defendida pela Associação Norte-Americana de Diabetes. Gostaria de corrigir que em alguns momentos durante a leitura eu li o exame da hemoglobina HbA1c e está errado. A correção certa seria HbA1c. Agora vamos prosseguir com a leitura. O trigo e o diabetes infantil, tipo 1. Antes da descoberta da insulina, o diabetes infantil ou do tipo 1 era fatal no prazo de alguns meses após sua manifestação. A descoberta da insulina pelo Dr. Frederick Banting foi realmente um marco decisivo de significado histórico. Mas, para início de conversa, por que o diabetes se desenvolve em crianças? Anticorpos contra a insulina, contra as células beta e contra outras proteínas do próprio organismo levam à destruição autoimune do pâncreas. Crianças com diabetes também desenvolvem anticorpos contra outros órgãos do corpo. Um estudo revelou que 24% das crianças com diabetes apresentavam níveis aumentados de autoanticorpos, isto é, anticorpos contra proteínas do próprio organismo, em comparação com 6% em crianças não diabéticas. A incidência do chamado diabetes adulto tipo 2 está aumentando em crianças em decorrência do sobrepeso, da obesidade e da falta de atividade física, exatamente os mesmos motivos pelos quais ela está subindo vertiginosamente entre os adultos. Entretanto, a incidência do diabetes do tipo 1 também está aumentando. Os Institutos Nacionais de Saúde e os Centros de Controles e Prevenção de Doenças copatrocinaram o estudo de pesquisa pelo diabetes em jovens, que revelou que, de 1978 a 2004, a incidência de diabetes do tipo 1 recém-diagnosticado aumentou em 2,7 por ano. A taxa está aumentando mais velozmente em crianças abaixo dos 4 anos de idade. Registro de doenças do período entre 1990 e 1999 na Europa, na Ásia e na América do Sul mostram um aumento semelhante. O que estaria provocando o aumento do número de casos de diabetes do tipo 1? É provável que nossas crianças estejam sendo expostas a alguma coisa que aciona uma ampla resposta imunológica anormal nessas crianças. Alguns especialistas sugeriram que uma infecção viral esteja deflagrando o processo, enquanto outros apontaram para fatores que revelam a expressão de respostas autoimunes nos que são geneticamente suscetíveis. Poderia ser o trigo? Será que as mudanças na genética do trigo ocorrida desde 1960 com as linhagens anãs de alta produtividade não podem explicar o recente aumento na incidência do diabetes do tipo 1? Sua introdução coincide com o aumento no número de casos da doença celíaca e de outras doenças. Uma ligação evidente se destaca. Crianças com a doença celíaca têm uma probabilidade 10 vezes maior de desenvolver o diabetes do tipo 1.
crianças com diabetes do tipo 1 têm uma probabilidade de 10 a 20 vezes maior de apresentar anticorpos contra o trigo ou de ter a doença celíaca. Os dois transtornos compartilham resultados com uma probabilidade muito maior que a que poderia ser explicada pelo mero acaso. O relacionamento íntimo entre o diabetes do tipo 1 e a doença celíaca também aumenta com o tempo. Enquanto algumas crianças diabéticas apresentam sinais indicativos da doença celíaca, logo que o diabetes é diagnosticado, outras crianças manifestarão sinais celíacos ao longo dos anos seguintes. Uma pergunta provocadora: a exclusão do trigo da dieta a partir do nascimento pode prevenir o desenvolvimento do diabetes do tipo 1? Afinal de contas, estudos em camundongos geneticamente suscetíveis ao diabetes do tipo 1 revelam que a eliminação do glúten do trigo da dieta reduz de 64% para 15% o desenvolvimento de diabetes e impede as lesões intestinais características da doença celíaca. O mesmo estudo não foi realizado com bebês ou crianças, portanto, essa pergunta crucial permanece sem resposta. Embora eu discorde de muitas das políticas da Associação Norte-Americana de Diabetes, neste ponto nós concordamos. Crianças com diagnóstico de diabetes do tipo 1 deveriam ser submetidas a exame para a doença celíaca. Eu acrescentaria que elas deveriam ser submetidas a esse exame a intervalos regulares de alguns anos, para descobrir se a doença celíaca não se desenvolverá mais tarde, ainda na infância ou até mesmo na idade adulta. Apesar de nenhum órgão oficial aconselhar isto, acredito que não seria exagero sugerir que pais de crianças com diabetes pensem seriamente em eliminar da dieta de seus filhos o glúten do trigo, assim como outras fontes de glúten. As famílias que têm um de seus membros, ou mais de um, afetado pelo diabetes do tipo 1, não deveriam evitar o trigo desde o início para impedir o acionamento do efeito autoimune que leva a essa doença que dura a vida toda. Ninguém sabe a resposta, mas essa é uma pergunta que precisa realmente ser respondida. A incidência crescente desse transtorno vai tornar a questão mais urgente nos anos vindouros. Esse resultado também sugere que a prevenção do diabetes, melhor que a sua reversão, pode ser realizada com esforços dietéticos menos rigorosos. Afinal de contas, algumas fontes de carboidratos, como mirtilos, framboesas, pêssegos e batata doces, fornecem nutrientes importantes e não aumentam o nível de glicose no sangue, tanto quanto os carboidratos mais indesejáveis. Você sabe de quem estou falando. O que aconteceria se seguíssemos um programa dietético não tão rigoroso quanto o do estudo de Huisman, da cura do diabetes, mas apenas eliminássemos o alimento onipresente, que domina nossa dieta, entre todos, é o que mais aumenta a glicose no sangue. De acordo com minha experiência, ocorrerá uma redução da glicose no seu sangue e da HbA1c. Você perderá a gordura visceral, a barriga de trigo, e se livrará do risco de fazer parte dessa epidemia nacional de obesidade, pré-diabetes e diabetes. Essa dieta faria o diabetes voltar a seus níveis anteriores a 1985. Recuperaria os tamanhos de vestidos e calças da década de 1950 e até mesmo permitiria que você voltasse a se sentar com conforto em poltronas de avião ao lado de pessoas de peso normal. Inocente até prova em contrário. O trigo, como réu culpado de causar a obesidade e o diabetes, faz com que me lembre do julgamento de O.J. Simpson por homicídio. Provas encontradas no local do crime, comportamento suspeito por parte do acusado, luva ensanguentada que ligaria o assassino à vítima, motivo, oportunidade. Mas o acusado foi absolvido, graças à inteligente destreza jurídica.
O trigo tem toda a aparência de culpado de causar o diabetes. Ele aumenta o nível da glicose no sangue mais que praticamente todos os outros alimentos, proporcionando muitas oportunidades para a glicotoxicidade, a lipotoxicidade e as inflamações. Ele estimula o acúmulo de gordura visceral. Há uma perfeita correlação entre ele e as tendências de ganho de peso e obesidade ao longo dos últimos 30 anos. No entanto, ele foi absolvido de todos os crimes pelo Dream Team, formado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, pela Associação Norte-Americana de Diabetes e pela Associação Norte-Americana de Dietética, entre outros, todos favoráveis ao consumo do trigo em generosas quantidades. Creio que nem John Croson, que foi o chefe de equipe de advogados de defesa de O.J. Simpson, teria feito melhor. Pode-se falar em processo viciado? No Tribunal da Saúde Humana, porém, você tem a oportunidade de corrigir os erros, condenando o culpado e banindo o trigo de sua vida.